Fala galerinha de casa, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, eu já fui em dois intercâmbios de um ano com o Rotary para outros países antes dos meus 19 anos e esse canal tem o intuito de ajudar futuros intercambistas. Então, se tu acha que o vídeo de hoje é para ti, fico feliz, espero poder ajudar. E o vídeo de hoje vai ser sobre um tópico que eu acredito que muita gente tem um pouco de pavor, assim, um pouco de medo, ou bastante medo também, sabe? Que é justamente a questão de viajar sozinho, de estar no aeroporto sem ninguém, sabe? Sem o pai segurando a mão, apontando, ah lá é o avião que a gente tem que pegar, né? Ou enfim, conduzindo, tem que fazer todo o processo sozinho, tudo, né? E eu entendo, eu já passei por isso, claramente. E enfim, eu separei alguns tópicos aqui, eu vou realmente em ordem, né? Dicas e, enfim, como vai ser a linha de tempo quando chegar lá, né? Bora pro vídeo. Então, começando a ordem cronológica da chegada no aeroporto, né? Coloca pé número um, depois pé número 2 e tu tá no aeroporto, grande surpresa. A primeira coisa que tem que fazer é o check-in. Ele pode ser feito online, até antes de tu chegar no aeroporto, né? Ou pode ser feito lá mesmo. Aí tu tem que ir na central de cada companhia aérea, então se tu vai viajar com a Latam, tu tem que ir lá onde está escrito Latam, sabe? Onde todas as pessoas estão deixando as bagagens, né? E aí geralmente vai ter o terminal, vai ser tudo feito digitalmente, coloca o número do voo, tem que colocar as informações pessoais, e aí tu vai receber a passagem. O check-in, ele começa 4 horas antes do voo, né? Tu pode fazer ele 4 horas antes do voo, e o teu voo, o terminal do lugar lá certinho, vai ser revelado 2 horas antes do voo, né? Mas enfim, chegou lá, fez o check-in 4 horas antes, tem que deixar as bagagens, vai ter que esperar numa fila, aí vão etiquetar as malas, vão pesar também, isso é um detalhe, né, que tem limite de peso, é 23 quilos por mala, então cuidado, porque se tiver peso adicional tem que pagar mais, e se quiser também mala extra, se tiver alguma mala despachando a mais, também tem que pagar extra, então tem que ver realmente bem os detalhes do voo antes de chegar lá. E aí vocês vão receber os comprovantes da mala. Isso é muito bom de se guardar, porque se a mala for perdida, se enfim acontecer qualquer coisa, tu vai ter na mão aqui, ó, essa é minha mala, não chegou nenhuma mala com esse número, e tu vai ter realmente o comprovante ali, ó. E aí com isso, caso aconteça qualquer coisa, tem como realmente resgatar e fazer algo sobre. Depois enfim, todo esse processo, deixou as malas, vai ter que passar pela segurança. Então, realmente, vai ter que deixar tudo que tem lá, mochila ou bagagem de mão, em uma esteira, que vai passar por um raio-x, e vocês também vão ser bem revistados, né? Na Europa, muito mais que no Brasil, é bizarro, assim, quando eu cheguei na Alemanha era de uma forma, quando eu saí da Alemanha era o dobro, o triplo mais rígido, e quanto às bagagens de mão, eles vão pedir para tirar todos os eletrônicos, colocar em uma caixa separada e também líquidos. Isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Líquido em bagagem de mão só pode em containers de 100 ml, no máximo 1 litro, ou seja, 100 ml de condicionador ou de, enfim, qualquer creme que tiver, 100 ml de água, sabe? E tem que estar dentro de uma bolsinha Ziploc, aquelas que fecha assim, que dá um eu não sei explicar a Ziploc, eu acho que vocês sabem. Então tem que tomar cuidado, porque eles podem confiscar qualquer coisa que seja. Se for mais do que as medidas permitidas, eles podem simplesmente pegar. Uma dica de profissional agora, que é assim, ó, super útil, extremamente necessário. Se tu tá carregando dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, que muitas vezes, principalmente no Rotary, eles pedem, é uma quantidade emergencial, e pelo que, assim, que pediram para mim era 600 euros, que é bastante coisa. Minha recomendação, leva uma bolsinha assim e prende ela na cintura, debaixo da cueca, debaixo das calças, debaixo de tudo, assim, ó, assim, ninguém pode ver aquilo. Claro que não pode ter moeda, senão vai ser detectado no detector de metal e não vai ter, né, utilidade nenhuma, mas isso é completamente permitido e é uma medida de segurança bem útil, porque eu já vi casos dos próprios funcionários do aeroporto, na revisão de bagagens, abrindo carteiras e, enfim, tirando dinheiro de lá, tirando fotos de cartão de crédito. Então, assim, ó,
Gente, tomar cuidado, isso aqui, segurança nunca é demais, certo? Dinheiro é uma coisa extremamente importante, levar isso aqui, colocar na cintura, né? Enfim, comprar um online baratinho ou fazer em casa até, tem como, sabe? Mas isso aqui, ó, extremamente necessário aí, fica a dica. Aí passou por tudo isso, passou pela segurança, passou pela parte mais difícil mesmo, né? Depois disso, só o embarque, que vai ser dividido em grupos, sendo o grupo um a galera que pagou pela passagem mais cara lá, é a primeira classe, depois gente com necessidades e depois todos os outros passageiros. Aí no avião, verdade que não tem segredo, todo mundo reage ao avião de formas diferentes, tem gente que é bem preocupado, que tem fobia até, sabe, fica super estressado. A verdade é que avião é o transporte mais seguro do mundo hoje em dia, então não tem motivo para se preocupar. Tem gente que não consegue dormir também, tem gente que turbulência atrapalha muito, tem gente que dorme como um bebê, esse é o meu caso, pra falar a verdade, dormir em avião é assim, ó, suave. E aí a minha recomendação, assim, ó, sempre, ou enfim, a maioria das vezes vai ter uma TVzinha na tua frente, assistir um filme, se teu voo é bem longo, então também levantar para dar uma esticada nas pernas, se movimentar, não deixar de ir no banheiro também, né? O banheiro do avião nem sempre é dos melhores, mas é o que dá. E se tiver com alguém também, isso aí, ó, fica a dica, outra dica. Se tu estiver viajando com alguém, por exemplo, a primeira vez que eu fui para intercâmbio, eu tava viajando com a minha irmã, a gente pegou o mesmo avião, e aí em Paris a gente separou, cada um pegou o próprio avião. A gente conversou com as pessoas em volta, né? Porque a não ser que tu pague o assento, tu não pode escolher. E aí a gente conversou com as pessoas em volta e pediu para trocar o assento. Assim, ah, tu senta ali no meu lugar para eu ficar do lado da minha irmã. E super funcionou. Então, aí, se vocês estiverem viajando com alguém, com um amigo, com outra pessoa e não quer ficar sozinho, dá aí para tentar conseguir ficar com a companhia do lado. E passando por isso, então, parabéns, você chegou ao país que você vai ficar perfeito. Acabou? Não. Tem que pegar as bagagens, obviamente, né? E aí, claro, lá vai ter toda aquela esteira que vai ficar passando de novo, de novo, de novo, vai vindo as malas. Aí depende, às vezes tem que esperar 10 minutos até vir todas as malas. Eu, quando eu fui pra Alemanha, tive que esperar uns 40 minutos, juro, eu fiquei 40 minutos esperando na frente daquela esteira e minhas malas não vinham, e eu mandando mensagem pra minha host família, já cheguei, tô tendo que esperar, e sempre de novo, eles, que, tu ainda tá aí? É tipo, me perdoem, sabe? Acontece, mas, e aí uma coisa também, justamente o porquê dos comprovantes serem importantes, teve uma vez que, quando eu voltei da República Tcheca, na verdade, que uma mala veio quebrada, a rodinha tava quebrada, e aí a gente foi no terminal da companhia aérea, né? E aí a gente reportou isso e eles disseram, olha, a gente pode ou dar uma quantia para vocês repararem a mala, ou a gente pode dar alguma outra coisa, eles ofereceram. Bom, a gente pegou a quantia, né? Eu nem sei se a gente reparou a mala, na verdade, agora pensando, mas enfim. E aí, justamente, é bem útil, tem que ficar atento, né? Isso é justamente um tópico, né? Caso der problemas, sempre ir em direção ao stand da companhia aérea. Lá no lugar de pegar as bagagens, vão ter stands das companhias aéreas, então qualquer coisa que acontecer, sempre lá. E aí, depois que chegou na destinação, é só seguir as placas, não tem segredo, pode ser que tu tenha que pegar uma conexão, né? E aí, justamente, os aeroportos são bem sinalizados, porque tem que pensar que vem gente do mundo inteiro, sabe? Que tem literalmente outros alfabetos, não conseguem entender aquilo, então eles realmente têm que fazer algo bem intuitivo. E nisso eu posso dizer que eles fazem um bom trabalho, né? Mas chegando em outro continente, vai ter que passar pelas alfândegas. E isso daí é a parte mais tensa, eu diria, sabe? Porque é aquele negócio. E se, por algum diabos de motivo, só por paranoia mesmo, eu esqueci algum documento ou alguma coisa, sabe? Ou, enfim, eles não gostaram da minha cara e eles não gostaram do meu cheiro e não vão me deixar passar, sabe? Enfim, e aí dá um nervoso, fica, putz, né? Tem que agir bem. Aí, nesse momento, lembrar que desde o começo tem que ter passaporte em mãos. Claro, quando está saindo do país, a identidade serve, mas quando está no outro país, passaporte, né? Muitas vezes
Tem alguns países que não têm o visto, tipo, o visto é aprovado depois, quando já se está no país. Enfim, dá para ir antes e o visto vai ser aprovado lá. Tem outros que precisam do visto antes da chegada, em caso de intercâmbio. Então tem que se informar bem, porque todo país tem sua própria legislação quanto a isso, né? A Alemanha e a República Tcheca são completamente diferentes. Pelo que eu vi, a Espanha também é diferente. Os Estados Unidos mais ainda, a Suíça também, né? E cada um dos processos, tipo, alguns vão ser bem mais tranquilos, outros vão ser mais complexos. Mas enfim, e aí questão de documentação, extremamente importante. Na Europa é obrigatório ter seguro de saúde. Isso aí é irrevogável, tem que ter documento de seguro de saúde. Então sempre dentro da mochila, manter uma pastinha com todos os documentos, seguro de saúde, comprovante, né? E os documentos do intercâmbio, provando aqui, ó, sou intercambista com tal programa, aqui estão os documentos, todas as aprovações, aqui está o lugar que eu vou ficar. Para intercâmbio, eles requerem escola, cidade e família, porque como tu não é responsável por si mesmo, alguém tem que ser responsável e tudo tem que estar aqui, ali naquele documento, né? Isso é extremamente importante ter junto. Então, assim, ó, não esquecer. Eu já vi gente que deu problema nas alfândegas, eu não sei exatamente por quê, mas literalmente foram barrados de entrar no país e foram mandados direto, assim, tipo, nem entraram no país e já foram mandados embora, tipo assim, sabe? Claro, isso foi só uma vez que eu vi acontecer e eu conheci já centenas de intercambistas, então, tipo, não diria que é algo, assim, nem frequente, nem preocupante, para falar a verdade, mas é só realmente para manter, assim, enfim, se manter atento para ter todos os documentos, tudo que é importante ali nas mãos, em mãos. E para finalizar, na verdade, é só uma última dica, assim, dica de viajante mesmo, né? Porque não está necessariamente relacionado a todo o processo do aeroporto, mas é falar sobre a mala de mão. Assim, o que eu recomendo na mala de mão é fazer ela primeiro, né, antes de tudo, deixar itens de higiene, itens, enfim, alguma roupa extra, né, e coisas úteis em geral. Isso porque se o voo for cancelado ou for reagendado ali, tu vai ter que ir para tua companhia aérea e dizer aqui, ó, meu voo, enfim, foi cancelado, não sei o que aconteceu, e eu vou ter que passar, não sei, uma quantidade, X quantidade de horas, ou à noite, ou até um dia aqui, né? E eles vão ter que fornecer um quarto, seja um hotel, ou seja um espaço no aeroporto destinado para os clientes da companhia aérea. E aí, para isso, é claro, é sempre bom ter as coisas, esse tipo de coisa na mala de mão. É raro acontecer? Sim, para falar a verdade, com intercambista, nunca vi um caso de acontecer, mas eu já vi com um influencer que eu sigo, assim, nas redes sociais, né, e ele viaja bastante, assim, né, e justamente, aí é o que ele também fala, e fica a dica aí pra vocês. E por hoje é isso, então me falem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se ficou mais alguma dúvida, né, e eu espero ter ajudado vocês, e boa sorte aí na jornada, até a próxima.